Você já percebeu que as pessoas mais atacadas quase sempre são as que fazem questão de mostrar força? No momento em que você prova demais o seu valor, é o momento em que vira alvo. Existe uma sabedoria milenar que diz: quem parece inofensivo enxerga mais, ouve mais e se torna impossível de ser derrotado. Neste vídeo você vai entender por que, em público, parecer menos forte pode ser o segredo que protege você e expõe os outros. Dizem que na antiga China havia uma província onde os governantes escolhiam seus conselheiros não apenas pela inteligência, mas pela capacidade de manter a paz em tempos de conflito. Em uma noite de inverno, 2 discípulos foram chamados ao palácio do senhor feudal. O salão era vasto, iluminado por lanternas douradas que lançavam sombras longas sobre as colunas de madeira. O som da chuva tocando os telhados de cerâmica criava um silêncio pesado, quase sagrado. À mesa principal estavam os anciãos, generais e estrategistas do reino. O primeiro discípulo chamava-se Ren. Ao entrar, sua presença chamou a atenção de todos. Caminhava com firmeza, mantinha o olhar elevado e falava como quem já conhecia todas as respostas. Durante anos, havia sido reconhecido por sua memória impecável, sua eloquência e a rapidez com que desmontava qualquer argumento. Quando o senhor feudal apresentou o problema, uma disputa entre 2 regiões que ameaçava gerar guerra, Ren respondeu imediatamente. Citou antigos tratados, mencionou vitórias passadas, corrigiu a opinião de um dos generais, refutou um ancião diante de todos. Suas palavras eram afiadas como lâminas. Por um momento, muitos pareceram impressionados. Mas no salão, algo invisível começou a mudar. Os generais se entreolharam. Os anciãos permaneceram imóveis. O ar tornou-se mais denso. A cada demonstração de brilhantismo, Ren crescia aos olhos do próprio ego e diminuía aos olhos dos homens ao redor. Sem perceber, ele deixava de resolver o conflito do reino e passava a criar um novo conflito dentro do próprio salão. No extremo oposto da mesa estava o segundo discípulo. Seu nome era Tao. Ao contrário de Ren, ele entrou em silêncio. Sentou-se com humildade, manteve os olhos baixos e ouviu cada palavra como se nada soubesse. Não interrompeu os anciãos, não corrigiu os generais, não tentou provar valor. Para muitos parecia inexperiente, talvez até fraco. Mas por trás do silêncio, Tao observava tudo. Percebia quais generais falavam por orgulho, quais anciãos temiam perder influência, quais palavras despertavam tensão, quais silêncios escondiam medo. Enquanto Ren lutava para vencer a sala, Tao estudava o coração de cada homem presente. As horas passaram e a discussão se tornou cansativa. As vozes aumentaram, os egos se inflamaram. A proposta de Ren, apesar de brilhante, já encontrava resistência, por ter ferido o orgulho dos mais velhos. Foi então que o senhor feudal voltou seus olhos para Tao e perguntou: "E você? Nada tem a dizer?" O discípulo ergueu lentamente a cabeça. Sua voz era calma, quase serena como a chuva do lado de fora. Em poucas palavras, ele reformulou a solução de modo que preservava a honra dos generais, respeitava os anciãos e ainda resolvia a ameaça entre as províncias. Não confrontou ninguém. Apenas guiou a conversa como a correnteza guia uma folha sobre o rio. O salão silenciou. Um a um todos concordaram. A decisão do reino foi tomada. Na saída do palácio, Ren ainda parecia o mais forte. Tao parecia apenas o mais discreto. Mas o velho mestre que observava ao fundo sorriu e disse: "A pedra pensa que vence por resistir, mas é a água por ceder que aprende o caminho de todas as coisas." Naquela noite, o senhor feudal escolheu Tao como seu principal conselheiro, não por parecer poderoso, mas porque compreendeu o segredo que poucos homens aprendem em vida. Quem não precisa mostrar força, controla até mesmo os fortes. O que Tao fez naquela noite não foi fraqueza, foi compreensão da natureza humana. Os antigos mestres taoístas observavam a água porque nela existia um segredo que os homens orgulhosos raramente entendem. A água nunca disputa espaço. Ela não desafia a rocha, não anuncia a própria força, não exige reconhecimento. Ela apenas observa o terreno e encontra o caminho de menor resistência. E é exatamente por isso que nada consegue detê-la. A rocha rígida e confiante acredita vencer porque permanece imóvel. Mas os anos revelam a verdade. A água cede 1000 vezes, contorna 1000 obstáculos
recua quando necessário, permanece invisível e, sem que a pedra perceba, começa a moldá-la por dentro. Essa é a força que não desperta defesa. Quando você entra em um ambiente tentando provar inteligência, poder ou superioridade, o ego dos outros se arma como muralhas. Eles deixam de ouvir sua ideia e passam a proteger a própria imagem. Mas quando você não ameaça, quando não disputa, quando não revela cedo demais a dimensão da sua força, as barreiras caem, as pessoas se mostram, os egos se expõem, as intenções aparecem. É por isso que os sábios preferem o silêncio à exibição. O silêncio não é ausência, é coleta. Cada palavra que você evita dizer cedo demais é uma porta que o outro abre sem perceber. E é aqui que entra um dos princípios mais perigosos da filosofia oriental, a lei da reversão. Tudo que chega ao extremo prepara a própria queda. A árvore rígida quebra na tempestade. A espada sempre desembainhada perde o fio. O homem que insiste em parecer invencível acaba se tornando previsível. O excesso de força chama a oposição. O excesso de brilho desperta inveja. O excesso de controle gera rebelião. A própria natureza corrige aquilo que ultrapassa o equilíbrio. Foi isso que destruiu Ren naquela noite. Sua necessidade de provar valor cresceu tanto que gerou o oposto do que desejava. Quanto mais tentava conquistar respeito, mais criava resistência. Quanto mais buscava autoridade, mais despertava oposição. Essa é a armadilha invisível do ego. O excesso se converte no contrário. Os antigos chamavam isso de retorno. Quando algo sobe demais, começa a descer. Quando endurece demais, começa a quebrar. Quando se expõe demais, começa a perder poder. Tal venceu porque compreendeu o fluxo. Ele não resistiu ao ambiente. Não enfrentou os homens diretamente. Não tentou dominar pela força. Esperou. Observou. E falou apenas quando a maré interna do salão estava pronta para aceitar sua direção. No mundo moderno, isso continua acontecendo todos os dias. No trabalho, na família, nas amizades, nas negociações. Muitos perdem poder porque falam cedo demais, mostram demais e tentam parecer fortes demais. Sem perceber, convidam a martelada. A verdadeira força não está em ser visto como poderoso. Está em se tornar impossível de ser lido. Existe uma razão pela qual Tal jamais revelou toda a sua força no salão. Ele conhecia um princípio que os antigos estrategistas guardavam como ouro. O homem previsível entrega o próprio destino nas mãos dos outros. Quando as pessoas conseguem definir quem você é com rapidez, elas começam a construir formas de te mover. Se sabem que você precisa vencer discussões, usarão provocações. Se percebem sua carência por reconhecimento, oferecerão elogios como isca. Se entendem sua necessidade de controle, criarão caos ao seu redor. A mente humana sempre procura padrões. Ela deseja rotular, antecipar, classificar. E no instante em que você oferece uma face fixa ao mundo, entrega também a chave do seu comportamento. É por isso que antigos mestres orientais falavam sobre as 4 faces do homem. A face que o mundo vê, a face que você acredita ser, a face que mostra apenas aos íntimos, que é a face sem nome, aquela que muda conforme o momento exige. Os sábios não se prendiam às 3 primeiras. Eles aprendiam a habitar a 4ª, a face sem forma, aquela que não pode ser prevista. Hoje calma, amanhã silêncio, depois firmeza, depois recuo, depois presença, depois ausência, não por falsidade, mas por adaptação. A água nunca assume uma única forma, e é justamente isso que a torna invencível. Quando você se torna rígido demais na própria identidade, passa a reagir sempre do mesmo modo. E toda repetição se transforma em fraqueza estratégica. Foi isso que Ren não percebeu. Sua necessidade de parecer sempre brilhante o aprisionou em um único personagem. Todos no salão já sabiam como ele responderia. Já sabiam onde seu ego pisaria. Já sabiam como fazê-lo lutar. Tal, ao contrário, não oferecia superfície para ser atacado. Às vezes parecia ignorante. Às vezes parecia distante. Às vezes parecia concordar. Às vezes apenas ouvia. Mas por trás dessa aparência, havia controle absoluto do próprio centro. Sun Tzu ensinava algo semelhante. Quando forte pareça fraco, quando próximo pareça distante. Não para enganar por vaidade, mas para proteger intenção. O poder real enfraquece no instante em que é anunciado cedo demais. Em negociações, por exemplo, quem revela necessidade primeiro perde margem. Quem demonstra urgência entrega preço.
Quem mostra ansiedade oferece vantagem. A calma aparente, muitas vezes confundida com fraqueza, é o que preserva espaço de manobra. No trabalho acontece o mesmo. A pessoa que fala menos do próprio plano, escuta mais sobre o plano dos outros. Quem não revela ambição cedo demais, avança sem despertar sabotagem. Quem não precisa provar competência, o tempo todo preserva energia para o momento decisivo. O segredo nunca foi parecer pequeno por medo. Sempre foi escolher conscientemente o quanto do seu poder o mundo merece ver. Porque a força exposta em excesso desperta oposição. Mas a força silenciosa atravessa muralhas sem ser percebida. E quando finalmente se revela, já é tarde demais para resistirem. No fim, a maior ilusão não é parecer fraco, é acreditar que você precisa sustentar uma imagem de força para existir. A maioria das pessoas vive em guerra silenciosa com o mundo. Querem provar inteligência, querem provar valor, querem provar que são indispensáveis, querem vencer cada debate, cada olhar, cada ambiente. Mas toda vez que você faz da própria imagem uma armadura, também cria uma prisão. Porque a partir desse momento, você já não age pelo que a situação pede. Age pelo personagem que precisa proteger. Foi exatamente isso que destruiu Ren. Ele não perdeu para tal. Perdeu para a própria necessidade de ser visto como superior. E talvez essa seja a batalha mais comum da vida moderna. No trabalho, pessoas se desgastam tentando parecer mais capazes do que são. Nas relações, muitos falam demais por medo de parecerem fracos. Nas redes sociais, a necessidade de parecer sempre no controle se transforma em ansiedade constante. O ego exige exposição, a sabedoria exige centro. Os mestres taoístas entendiam algo que o mundo moderno esqueceu. A paz não nasce quando você vence os outros. Ela nasce quando você deixa de lutar para sustentar uma versão de si mesmo. A verdadeira força não está em intimidar. Está em permanecer inteiro, mesmo quando ninguém reconhece o seu valor. É por isso que a água continua sendo a maior metáfora do poder. Ela não discute com a pedra, não tenta impressionar a montanha, não exige espaço. Ainda assim, atravessa vales, contorna muralhas e transforma paisagens inteiras. Sem pressa, sem ego, sem ruído. Talvez o verdadeiro segredo de parecer fraco em público seja este. Quando você deixa de buscar a aprovação, deixa também de entregar aos outros o controle sobre sua mente. E nesse instante, nasce um tipo raro de poder. O poder de não reagir por impulso. O poder de não precisar provar. O poder de escolher o momento certo. O poder de permanecer invisível até que sua ação seja inevitável. No mundo dos egos barulhentos, o homem mais perigoso raramente é o que fala mais alto. É aquele que ninguém consegue ler. Porque quem domina o próprio silêncio já não pode ser manipulado. E quem não pode ser manipulado se torna inabalável. E se você quer aprender o próximo nível dessa estratégia, como inverter o poder instantaneamente quando alguém tenta te pressionar, manipular ou te colocar contra a parede, eu preparei o próximo vídeo que vai te mostrar o truque de Maquiavel que muda completamente a dinâmica do jogo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e assista.